Os redutores de velocidade devem ser precedidos, a instalação deve ser precedida de estudo técnico. No caso do redutor, a periodicidade desse estudo técnico é anual e vai ser instalado em trechos críticos, que nós vamos já ver a definição do que seria o trecho crítico, onde existe índice de acidentes ou locais onde haja vulnerabilidade dos usuários da via, de modo a comprovar a necessidade da redução pontual da velocidade. Só por aqui nós temos um detalhe. O estudo técnico, ele tem que comprovar a necessidade da redução pontual da velocidade. Então, quer dizer, se eu tenho um redutor de velocidade, um determinado ponto, eu solicito acesso ao estudo técnico. E se esse estudo técnico não fundamentar, não comprovar a necessidade da redução pontual, seria irregular a instalação daquele redutor de velocidade? Em tese, sim. Só por aí a gente já sabe que existe a possibilidade de você anular o auto de infração, a autuação. Então, em tese, existe essa possibilidade. Controlador, levantamento técnico bienal. Quando for redutor de velocidade, que é aquela situação mais pontual, num determinado trecho da via, também estudo técnico com periodicidade anual. O que seria o que eles chamam de, em trechos críticos, o redutor de velocidade possui estudo técnico com periodicidade anual, vai ser instalado em trechos críticos. E o que seria, então, a definição de trechos críticos? O artigo 6º da Resolução 798, no seu parágrafo 2º, traz para a gente uma definição do que seria o trecho crítico. Considera-se trecho crítico o segmento de via inscrito em área circular que concentre número de acidentes com mortes e lesões no trânsito considerado significativo pela autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via, cujo raio é 2.500 metros nas vias rurais e 500 metros nas vias urbanas ou rurais com características de urbanas. Detalhe, se eu tenho um redutor de velocidade pontual, um display, toda a sinalização de forma adequada, o condutor foi autuado e eu solicitei o estudo técnico, conforme vocês têm na tela. Solicitei o estudo técnico. E no estudo técnico, não traz dados sobre números de acidentes, com mortes ou lesões no trânsito, conforme dispõe o artigo 6º. Não traz nenhuma informação. Não comprova a necessidade da redução pontual. Aquela fiscalização foi feita de forma regular? Então, se o ato administrativo determina a instalação do redutor de velocidade naquele ponto em específico, porque supostamente existe realmente a necessidade por ser um trecho crítico, esse ato administrativo ele tem que ser fundamentado. Se ele não for fundamentado, comprovando que ali é um trecho crítico, irregularidade do auto de infração. É aquela situação que eu mencionei para vocês no início. Entre a intenção da administração em fiscalizar até a efetiva fiscalização, até o efetivo ponto de fiscalização, a administração tem que passar por uma série de requisitos. Como a resolução 798 traz no início que aqui nós temos requisitos mínimos, entendo eu que, em tese, a ausência de qualquer requisito dá margem para gerar nulidade do auto de infração. E aqui, no artigo 6º, nós temos um ponto. Se não for, se o ato administrativo não comprovar que naquele local se trata de um trecho crítico, nós temos aí uma primeira irregularidade. E nós tivemos aí duas questões.
O artigo 6º também traz para a gente quando devem ser realizados levantamentos ou estudos técnicos antes do prazo previsto aí anteriormente. Se ocorreu readequação dos limites de velocidade da via, alteração da estrutura viária, mudança no sentido do fluxo, alteração de competência sobre a circunscrição da via ou mudança do local medidor de velocidade. Em qualquer uma dessas 5 circunstâncias, o órgão é obrigado a realizar levantamentos ou estudos técnicos antes do prazo previsto. Se nós temos o controlador de velocidade, que o prazo tem que ser do levantamento técnico é bienal, ocorrendo qualquer das circunstâncias aí do artigo 6º, parágrafo 1º, tem que ser refeito. Se for o redutor de velocidade, que o prazo é anual, da mesma forma tem que ser refeito. Mas, Padilha, como é que eu fico sabendo desses itens? Novamente, se você vai trabalhar a defesa do teu cliente, você pode requerer essas informações no órgão. Se naquela via ocorreu readequação do limite de velocidade, se teve alteração da estrutura, alteração de competência ou mudança do local do medidor. Isso tudo você pode fazer através de petição. Você pode peticionar no órgão solicitando informações. Ah, eu solicitei lá os levantamentos, o estudo técnico, está tudo dentro do prazo, beleza. Mas, de repente, eu verifico que existiu uma alteração na estrutura da via, que existiu uma mudança do local do medidor. Tá. A partir da data da mudança ou da alteração da estrutura, foi realizado novo estudo técnico? Não, não foi. Se não foi, faltou o requisito. Dá para trabalhar a nulidade dessa autuação. Como eu já mencionei, para quem está com a gente aí no Facebook, como é que vocês vão ter acesso? Pela resolução 798, o acesso aos levantamentos ou ao estudo técnico tem que ficar disponível ao público. Então, consta lá, devem estar disponíveis ao público na sede do órgão ou entidade executiva de trânsito ou rodoviário com circunscrição sobre a via. Então, tem que estar disponível na sede do órgão. Ou no site da Rede Mundial de Computadores. Não tive acesso. Eu posso fazer o meu recurso para a Jari e solicitar que seja juntada as informações para que eu possa ter acesso, me manifestar e depois se prosseguir com o julgamento do recurso? Consta lá também que, se for solicitado pelo órgão, tem que ser encaminhado aos órgãos recursais quando solicitados. Então, a nossa ideia é que o cliente foi autuado, eu quero ter acesso a essas informações. Eu vou me dirigir ao órgão, não quero me dirigir ao órgão, posso pegar então pela internet, mas de repente não tem nada na internet, no site do órgão, não tem nada. Eu vou me dirigir ao órgão, eu vou pedir verbalmente, eu vejo que várias pessoas se dirigem até os órgãos de trânsito para tratar de assuntos, fazer requerimento, pleitear situações, às vezes verbalmente. Então, você não vai fazer isso. A primeira técnica que você vai usar, se você não achou na internet, faz o requerimento por escrito, dos estudos técnicos, dos levantamentos, faça por escrito em nome do seu cliente e pleiteie no órgão, antes de apresentar a tua defesa, porque você vai analisar os dados. Você pleiteou no órgão e o órgão não te forneceu, o que é que você vai fazer? Você pleiteou e o órgão não te forneceu, aquele requerimento protocolado já comprova a sua solicitação e o não fornecimento, o cerceamento de defesa. Ah, eu pleiteei, eu fiz o requerimento, protocolei e não me forneceram. Eu vou fazer a minha defesa prévia, por exemplo, e vou abrir um tópico
dizendo do cerceamento de defesa pela ausência de acesso a tais documentos. Vou solicitar que a autoridade de trânsito junte os documentos na defesa, abra prazo para que eu possa me manifestar, para depois o julgamento ter sequência. Padilha, mas isso não existe. Concordo para vocês que é bem possível que, diante de uma circunstância como essa, que o órgão não junte os documentos, não te dê prazo para manifestação, de repente indefira a tua defesa. Se isso acontecer, em tese, ocorreu aí uma nulidade por cerceamento de defesa. O primeiro aspecto. Então, é o que a gente sempre recomenda para quem vai trabalhar com defesa ou recurso. Não é só ir no órgão e fazer o requerimento verbal. Nós temos que ter prova do que foi feito. Porque se eu não faço esse requerimento, aí eu chego no momento da defesa, faço a minha defesa, o que eu vou alegar na defesa? Que eu fui até o órgão e não tive acesso? Princípio da presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo. Até então, se presume que o ato é legal e verdadeiro. E eu tenho que começar a trabalhar para derrubar a eventual irregularidade do ato administrativo. Como é que eu provo? Através do requerimento por escrito. Fiz o requerimento, me foi fornecido, a gente vai apontar uma preliminar de cerceamento de defesa na defesa de autuação ou no recurso da JARE, para pedir a juntada do documento, abertura de prazo para manifestação. Então, para quem está comigo no Facebook e no YouTube, né, a recomendação é para verificar no site do órgão. Se sim, você vai analisar os requisitos, que nós já citamos, inclusive sobre a fundamentação do porquê da fiscalização naquele local. Se não existir no site, não tem, você vai solicitar junto ao órgão. É importante que a gente proceda e, óbvio, que essa solicitação ela tem que ser por escrito.